Olá, olá! Hoje eu vim falar sobre um livro que eu falei há um bom tempo já, que eu falaria sobre ele, que é o Nação Dopamina. Volta e meia aqui nesse perfil haverá vídeos aleatórios sobre o livro. Já há um aqui, que é o Psicopata Americano. Se tu for ali nos meus vídeos, vai ter um review, vamos dizer assim, sobre esse livro. Eu resolvi fazer sobre o Nação Dopamina porque algum tempo atrás eu fiz aqui uma enquete no perfil com alguns livros e esse ganhou. Não era o que eu gostaria, né? Porque eu, sinceramente, eu tenho mais facilidade de falar sobre livros de literatura do que sobre livros técnicos. Mas a resenha está pronta, então vamos lá, né? Este livro aqui foi escrito pela doutora Anna Lembke. Quem é ela? Uma médica super credenciada americana, escreveu vários artigos da Universidade de Stanford, é psiquiatra, já atendeu uma série de pacientes. E o que ela se propõe, do que ela se propõe a falar neste livro, né? O tema desse livro é como o prazer, o excesso de prazer tem afetado a nossa saúde mental, né? Por que a gente, diante de tantos prazeres, de tantos excessos, de tanta abundância, tem se sentido infeliz ainda assim, né? Porque, vamos combinar, você que está me assistindo aqui tem condições básicas de vida, né? Tem internet, tem um celular, tem água, tem luz, tem mais do que o mínimo necessário, eu diria, para viver bem, né? Para ter uma vida feliz, satisfatória. No entanto, né, o que tem acontecido é que as pessoas estão cada vez mais hiperestimuladas e viciadas, né? Ah, Bianca, mas existem pessoas que não têm acesso a nada disso. Eu sei, né? Eu sei que tem gente que não tem acesso à luz, à água, mas não é o foco desse vídeo falar disso, porque eu estou falando com um público, né, que tem acesso a tudo isso, e é deste público que a doutora Ana está tratando, né? Claro, ela fala de pessoas pobres também, de como isso tem afetado as pessoas pobres, mas o foco são as pessoas que têm mais do que que tem o mínimo necessário, né? E assim, todos nós, absolutamente todos, temos a predisposição ao vício, né? Só que a gente sempre associa o vício a quê? A droga, né? A droga, assim, do tipo álcool e maconha, drogas, enfim. Não vou ficar falando aqui nome de droga porque vai que dá algum BO no Instagram, né? Só que a gente pode ser viciado em absolutamente qualquer coisa além disso. A gente pode ser viciado em rede social, a gente pode ser viciado em compra, a gente pode ser viciado em comida, a gente pode ser viciado em fazer esporte, a gente pode ser viciado em anabolizante, pode ser viciado em trabalho, em pornografia, enfim, tudo que passa pelo ser humano pode ser passível de vício, né? Eu lembro até uma vez, bom, deixa pra lá, é um exemplo muito esdrúxulo, nem vou falar disso aqui, né? Então a doutora Ana, ela se propõe a achar um equilíbrio entre a dor e o prazer. Porque ultimamente, assim, a gente tem se comportado muito como bicho, né? O que é se comportar como bicho, que eu sempre digo? Fugir da dor e buscar o prazer. Pode ver, os animais se comportam assim, né? Mas nós não somos, nós somos animais racionais, né? A racionalidade é o que nos difere dos animais. O livre-arbítrio, o poder decisório. Os animais, eles, né, diante de uma ameaça, de um perigo, eles, né, vão fugir. Diante do conforto, eles vão ficar confortáveis. Só que com o ser humano não é assim, né? A gente não pode simplesmente fazer só o que a gente quer, só o que a gente gosta na hora que a gente quer, né? E consumir as coisas que a gente quer no tempo que a gente quer, não é assim. Então, nesse primeiro capítulo, ela foca muito em falar sobre a busca pelo prazer, né? E nesse primeiro capítulo, ela reveza as páginas ali, falando de coisas mais técnicas e dando exemplos práticos de pacientes que estiveram no consultório dela. E vou citar aqui um caso, né, que é um dos primeiros ali, do primeiro capítulo, que é um paciente que criou uma máquina masturbatória. Quando a gente lê, dá vontade de rir, é engraçado, só que é muito triste, porque
ele criou uma máquina, né, masturbatória. Isso afetou toda a vida dele, afetou a autoestima dele, acabou com o casamento dele. E o que eu achei realmente legal foi que, assim, a autora, ela fala assim, todos nós temos a nossa própria máquina masturbatória. E ela cita o próprio exemplo, isso é muito legal. Ela fala que ela ficou viciada em livros, em romances baratos. E aqui eu acho essa parte, assim, incrível, porque eu gosto muito de ler e eu sempre falo da questão de nem todos os livros que a gente lê têm qualidade, né? Porque hoje existe uma máxima assim, o importante é ler. Peraí, mas o que tu tá lendo, né? Porque o livro, ele é um compilado de umas ideias de alguém, né? E às vezes essas ideias não são boas dessa pessoa que escreveu. Então, assim, ela disse que começou lendo Crepúsculo, e eu já li, tá? Inclusive, quando eu era mais novinha, lá li. E são livros que eles foram feitos pra te viciar, sabe? Tipo, tu lê, tu quer saber o que aconteceu na próxima página e na próxima. A mesma coisa com filmes e com séries, né? Tem séries que, assim, tu não consegue parar de assistir. Aquilo ali é feito, aquilo é proposital, aquilo é a mesma coisa que os tais alimentos ultraprocessados que a gente julga, né? Ah, que porcaria, junk food, batata Pringles, por exemplo. A gente não consegue abrir um potinho de Pringles, comer uma Pringles e guardar, né? É um alimento que tu come tu tem vontade de comer outro, e comer outro, e comer outro, e comer outro, até acabar. E com esses romances baratos, é a mesma coisa. Ela fala que ela ia dormir mais tarde, que no intervalo entre os pacientes, ela começava a ler esses livros, né? Continuava lendo esses livros, que ela começou a comprar e ficar cada vez mais viciada nesse tipo de leitura, que não estava levando ela a lugar nenhum, né? Tava, inclusive, afastando ela da convivência familiar, da convivência com os filhos, da convivência com o marido, né? Então, o que eu quero dizer? Que qualquer coisa, até livros, na nossa mão, pode virar vício, né? Principalmente esses livros que têm esse caráter de vício, vamos dizer assim. Quem é que vai julgar uma pessoa que lê? Vamos combinar, né? Nossa, tu vê alguém lendo e tu pensa que, nossa, que legal, a pessoa tem o hábito da leitura. Principalmente no Brasil, né? Que as pessoas não têm esse hábito de ler, então as pessoas acabam muito nessa de, o importante é ler. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, né? O importante é ler o quê, né? Porque ficar só nesse tipo de leitura pode não ser bom. Às vezes ela pode ser até uma porta de entrada para livros mais profundos, mas também corre-se o risco de acontecer o que aconteceu com a autora, né? Ela queria cada vez mais romances baratos. Começou o Crepúsculo, depois 50 Tons de Cinza e depois livros cada vez mais genéricos. Então, assim, um vício em pornografia, né? Ele afeta a vida sexual de um casal. Um vício em compra, ele afeta a tua vida financeira. Um vício em livro, né? Afeta a tua conexão com as outras pessoas e até afeta o teu imaginário, porque tu começa a achar que a tua vida tem que ser, assim, aquela montanha russa igual esses livros super excitantes, vamos dizer assim, né? Então, qualquer coisa pode ser passível de vício nas nossas mãos, né? E a autora também fala sobre a questão dos remédios, né? Sobre como os remédios têm sido prescritos de forma indiscriminada. Veja, não estou falando que as pessoas não têm que tomar remédio, né? Mas ela conta, por exemplo, de um paciente dela que tinha problemas para socializar. Ele não conseguia socializar, ele chegou a trocar de cursos várias vezes de faculdade porque ele queria um curso em que ele não precisasse ter contato com muitas pessoas. Ele procurou ajuda e tudo que fizeram foi receitar anfetamina para ele. O resultado, ele ficou dependente de anfetamina e não teve o problema, né, resolvido na base, né? Ninguém perguntou para ele por que ele tinha esse problema, como que era a rotina dele, como que foi a criação dele. Não teve uma boa anamnese, como se diz. Tudo é na base do remédio. E eu aposto que tu conhece alguém, eu conheço algumas pessoas que foram ao psiquiatra, foram ao psiquiatra procurar ajuda, né? Procurar saber o que estava acontecendo
com elas e tudo que elas receberam foi a prescrição de um remédio, né? Sem qualquer encaminhamento para psicoterapia ou, né, assim, uma própria consulta ali do psiquiatra no sentido de orientá-la, né, sobre como lidar com esses comportamentos compulsivos, como lidar com o desânimo, enfim. E daí é engraçado porque ao mesmo tempo que a gente tem essa prescrição irrestrita de remédios, a gente tem o que a própria doutora Ana chama de positividade tóxica, né? Ela falou que foi visitar um campus de uma universidade e ela viu alguns cartazes. Eu vou ler aqui, porque eu não lembro direito o que estava escrito nos cartazes, mas dizia assim, ó. Ela estava no campus e tinha uns folhetos assim: seja mais feliz em 7 dias. O hábito da felicidade. Para atos de generosidade, faça experiência de verificar o que é mais eficiente para você. Realizar várias ações em um dia ou uma ação a cada dia. Então, assim, as pessoas, elas querem sentir prazer o tempo todo, até no momento em que ela vai fazer caridade. E caridade, eu sempre falo da caridade, né? Tem um livro que explica muito bem a caridade, que é Os 4 Amores, do C.S. Lewis. A caridade é um tipo de amor que a gente, infelizmente, resumiu, não que seja ruim, mas a gente resumiu o conceito de caridade a ajudar os mais pobres, né? Pobres financeiramente. Mas caridade tem um sentido ali de dar a outra pessoa o que falta a ela. E vamos combinar, a gente não tem necessidade só material, né? Então, por exemplo, quando tu vai no churrasco de domingo, né, da tua família, e tem aquela tia que ninguém conversa com ela direito, e ela senta do teu lado e ela começa a falar, e ela fala demais, vamos supor assim. Se tu olha a tua tia nos olhos e conversa com ela e faz pergunta pra ela e ouve ativamente o que ela tá falando, tu estás sendo uma pessoa caridosa, tu estás dando a ela algo que ela não tem. O que ela não tem? Alguém para ouvi-la, um ouvido, alguém para dar esse suporte, essa atenção para ela, né? E assim, a caridade envolve justamente o quê? Tu te doar, entendeu? E assim, nem sempre vai ser gostoso, né? Doar. Assim, vou doar dinheiro, né? Se a gente pensasse, puta, mas isso, será que isso é bom? Financeiramente, doar dinheiro não é bom, porque tu tá te tirando dinheiro do teu patrimônio, né? Mas há outros bens envolvidos. Quando tu tá mais preocupado com a outra pessoa, né, assim, em ajudar a outra pessoa do que contigo mesmo, tu não tá pensando, nossa, esse dinheiro vai faltar pra mim. Da mesma forma, assim, se tu está doando genuinamente, tu não vai aqui, ó, deixa eu ver o que é mais eficiente pra mim. Será que é realizar várias ações caridosas num dia ou uma ação num dia só? Então, cara, assim, esse é o puro suco do autocentrismo, sabe? Tudo as pessoas eu em primeiro lugar, eu quero me satisfazer, né? É claro que nós temos que cuidar, né, da nossa própria saúde, mas, assim, até que ponto tudo gira ao nosso redor, sabe? Tudo tem que ser feito para nos satisfazer. Meu Deus, não consegui. Deixa eu tomar um pouquinho d'água, porque senão eu não aguento. Então, assim, ela fala, inclusive, que essa questão dessa positividade tóxica, ela vem, olha só, né? Depois, para não falar que, você tá falando isso porque você é católica. Ela, uma médica, né? Ela, cientista, ela fala que houve um esvaziamento das religiões, tá? E ela cita dois trechos aqui de 2 autores que falam sobre isso. Antes, a religião tinha um sentido de, eu vou mortificar o corpo, né? Eu vou fazer penitências. Eu acredito que não seja só o catolicismo que fale em penitências, eu acredito que outras religiões também falem isso, mas eu não posso dizer com certeza porque eu não conheço as outras religiões, né? Não tenho conhecimento sobre isso. Então,
a busca da felicidade através da religião eu vou mortificar meu corpo para ter controle sobre o meu espírito e com isso, né, freando os meus impulsos, eu consigo ser feliz, né? Daí ela cita um livro chamado Bad Religion, né? E o escritor desse livro, ele fala o seguinte, ele fala da teologia God Within. Uma fé que é, ao mesmo tempo, cosmopolita e reconfortante, prometendo todos os prazeres do exotismo sem nenhum sofrimento. Um panteísmo místico, no qual Deus é uma experiência e não uma pessoa. É impressionante como existe pouca exortação moral nas páginas da literatura Deus interior. Existem frequentes chamados à compaixão e à generosidade, mas pouca orientação para pessoas que enfrentam dilemas reais. E o que existe de orientação equivale a: se te fizer bem, faça. Cara, quantas vezes aqui no próprio Instagram eu já não vi essas frases de efeito, né? Do tipo, se te faz feliz, não tá errado. Gente, assim, ó, tu já parou pra pensar nisso? Se te faz feliz, não tá errado. Tá, então assim, se bater no meu vizinho me faz feliz, então tá tudo certo, né? Não vou nem falar de certos crimes aqui, mas assim, tipo, cometer aquele crime, esse crime que tu tá pensando, com crianças, faz feliz a pessoa que faz isso, então não tá errado, sabe? Esse esvaziamento da religião, né, de todas as religiões e não só do catolicismo, faz com que as pessoas também, elas se percam, né? Desculpa aqui se tu é ateu, se tu não concorda com isso, mas eu acho que a religião, ela dá este norte para as pessoas, ela freia as pessoas nesse sentido, mas não é algo que eu vou me aprofundar, que eu vá me aprofundar aqui, né? Porque não é o intuito desta live falar de religião. Deus me livre falar disso aqui, né? E ela fala, inclusive, das crianças também, que são vítimas desse excesso de dopamina, né? Fala, inclusive, do uso de telas, que é outro tema polêmico aqui, porque eu não tenho filhos, não vou me aprofundar nisso, mas todo mundo sabe, já é sabido que crianças que ficam muito tempo expostas à tela são crianças hiperestimuladas, que não têm paciência de esperar, que não têm paciência, que ficam hiperestimuladas mesmo, como um adulto, pensa, né? Nós adultos, a gente não tem... Eu vejo isso na minha família, tá? Eu não vou citar pessoas aqui, mas na minha família, assim, tu manda um vídeo de 5 minutos, é muito longo. Manda um documentário de meia hora, não vou assistir, né? E quando a gente assiste alguma coisa, às vezes, mais longa, a gente assiste o quê? Na velocidade 1,5, né? Eu perdi esse costume, eu fiz isso de propósito. Parei de assistir as coisas no acelerado, parei de ouvir áudios acelerado, ouço tudo na velocidade normal, porque isso causa um hiperestímulo. Agora, imagine, eu que sou adulta, né? Já me sinto hiperestimulada, meu cérebro já está formado. Imagine o cérebro de uma criança, né, que está em formação. Além disso, ela toca também, falando de crianças, sobre a visão de que tudo é traumático. Cara, esse assunto aqui, né, eu como redatora, eu escrevo alguns conteúdos às vezes para o nicho de maternidade. E esse assunto, ele é complicadíssimo, porque a gente vê, assim, cada vez mais um medo dos pais, né? Eu acabo lendo muito depoimento de mãe e tal, um medo de expor as crianças ao sofrimento, né? Então, assim, os pais querem a todo custo evitar que os filhos sofram, né? E assim, não querem que eles lidem com situações violentas, etc. Mas aí, assim, daí é aquela pergunta, né? O mal existe no mundo e ele sempre vai existir, né? Como que um pai e uma mãe não vai falar para o filho ser forte, corajoso, que é importante lidar com as adversidades? Ela bate muito nesse ponto, né? Não vou me aprofundar aqui, porque senão essa live vai durar horas, mas
ela fala, inclusive, no final do livro, que às vezes, assim, a psicoterapia, inclusive crianças indo para psicoterapia, elas estão muito focadas em falar da empatia e pouco focadas em falar da resolução dos problemas, né? Ela fala que os pacientes passam a maior parte do tempo culpando as circunstâncias e, por culparem as circunstâncias, não conseguem melhorar, né? Então, às vezes, eu já ouvi isso de vários adultos, assim, inclusive de adultos que dão aula em colégios e tal, e falam assim, que tá cada vez mais difícil lidar com crianças, lidar com os pais, porque tudo, né, meu filho não pode sofrer um arranhão, tudo é um vitimismo, e isso também, né, está ligado à questão da dor, né? As pessoas querem sentir prazer o tempo inteiro. Elas querem que os filhos sintam prazer o tempo inteiro, né? Então, o que a autora propõe é justamente uma mudança nesse paradigma, né? No paradigma da dor. Aí, o que ela fala? Ela fala que até um certo tempo atrás tinha-se a crença no meio médico, isso há muito tempo mesmo, que era bom sentir dor, né? Que a dor acelerava a recuperação de algum procedimento. Mas isso não ficou provado. No entanto, o contrário ficou provado. Ficou provado, por exemplo, que opioides, os remédios opioides, né? Eles atrasam a recuperação de um paciente, né? Ou seja, assim, quem já fez uma cirurgia já deve ter tomado opioide, eu já tomei, inclusive, né? E ela fala que eles atrasam a recuperação. E só que a gente não tem mais essa coisa, né, de, assim, não é nem nos dada a chance, assim, ó, de querer sentir dor, né? Nenhum médico cogita isso, né? E é normal, não tô julgando aqui o médico, mas ninguém fala assim, tu gostaria de tomar opioides, né? Tu gostaria de tomar remédios pra aliviar a dor ou tu quer suportar a dor? Isso, até porque o médico, se o médico fala isso, as pessoas vão pensar o quê? Meu Deus, esse médico tá pensando o quê? Que eu sou... que eu quero me maltratar, ele quer que eu me maltrate, não quer que, né, quer que eu sinta dor. E aí, outro ponto que me chamou a atenção, cara, ficou bem, assim, eu sei que eu não tô seguindo uma linha de raciocínio, assim, muito seguida, sabe? Eu tô pegando alguns pontos do livro que me chamaram a atenção e tô comentando sobre eles. Outro ponto que me chamou a atenção é um livro que ela fala... Eu quero até comprar esse livro que chama Amusing Us to Death, em que ela cita o seguinte trecho que o autor escreveu. Os americanos não trocam ideias, eles trocam imagens. Eles não argumentam com propostas, mas com boas aparências, celebridades e comerciais. Não só os americanos, né, gente? Nós mesmos, aqui no Brasil, o mundo conectado tá assim, né? Com a realidade editada das redes sociais, todos nós estamos assim. É só ver assim, ó, no WhatsApp hoje, né? O WhatsApp começou só com a gente escrevendo. Depois ele passou a ter áudio. Depois ele passou a ter figurinhas. Tem pessoas ali que no WhatsApp que elas nem me respondem mais com palavras. Elas me mandam um joinha, me mandam figurinha. Elas não conversam mais, né? Elas não trocam essa experiência, essas ideias, né? E se a gente não tem um emocional bem formado, né, para lidar com essa superficialidade das redes sociais, a gente sucumbe, né? Aí que eu digo assim, que às vezes tem algumas notícias assim, fulano entrou em depressão por causa da rede social. Olha, calma lá, né? Calma lá. O fulano, ele tem alguma fraqueza emocional que foi potencializada pelo uso das redes sociais. Se o fulano parar de usar as redes sociais, né, porque ele não é obrigado a usar a rede social, isso pode, de fato, diminuir, certo? Mas não podemos jogar a culpa na rede social. Aí que vem aquilo que a autora falou, que as pessoas que se vitimizam e que não puxam a culpa para elas são os pacientes que mais demoram para se recuperar, se é que se recuperam,
né? A partir do momento que eu falo que eu tô mal por causa da rede social, eu não tô olhando pra mim, eu tô olhando pra rede social. Só que assim, quem está usando a rede social? Por que se me faz mal, eu tô entrando ali toda hora? Entende? Este é o ponto, né? O ponto da autorresponsabilidade. Porque assim, né, gente? Realmente, se a gente passa muito tempo na rede social, a gente pensa assim, meu Deus do céu, né? O que está acontecendo que só eu que não estou com um tanquinho na barriga, uma grande gostosa sarada, de biquíni branco, com a pele bronzeada nas Maldivas, né? Por que eu não estou em Dubai? Aliás, eu acho Dubai brega. Eu acho Dubai tão brega. Não sei o conceito de Dubai, sabe? Aquelas coisas muito brilhosas, que não tem história. Não sei. Não tinha nada a ver com o assunto, mas se tu acha Dubai brega depois e assistir esse vídeo até o final, comenta ali depois sim. Eu também acho Dubai brega. Enfim, não tenho a menor vontade de conhecer Dubai. Então, assim, essa primeira parte do livro, pra mim, ela é a melhor, né? Assim, tem gente que... Eu conversei com outras pessoas que leram o livro. Eu achei o livro um pouco chato, um pouco repetitivo. Ele é de fato um pouco repetitivo. Ela vai contando os casos dos pacientes e vai associando isso à dor e o prazer. Só que é bom a gente ler porque a gente se enxerga muitas vezes nesses pacientes dela, né? Por mais que eles tenham vícios totalmente diferentes dos nossos, a gente se enxerga ali muitas vezes. Enxerga os nossos próprios vícios, né? Eu enxerguei os meus várias vezes ali. Só que eu não vou ficar falando dos meus vícios aqui, porque só o que falta é ficar me expondo as minhas fraquezas na internet, né? Tudo tem limite aqui. E aí, o que ela argumenta, né, sobre essa coisa da dor e do prazer? Ela fala... vou tentar explicar isso aqui. As pessoas... É como se o nosso cérebro tivesse uma balança e quando a dopamina, que é um neurotransmissor associado ao prazer, é liberada, a balança tende pro lado do prazer. Só que a gente tem mecanismos que se autorregulam, né, e que puxam pro lado, que tentam equilibrar essa balança. Só que a pessoa que tem algum vício, né, ela tem um excesso de estímulos no lado do prazer, né, o lado do prazer fica enfraquecido e mais curto. E o lado do sofrimento tenta equilibrar isso, fica mais forte. Ou seja, ela gera uma tolerância aí, né, que leva à dependência. E isso está ligado ao que? Aquilo que eu sempre falo. Não é possível dissociar dor de prazer, né? A religião fala isso e agora a médica fala isso com argumentos bioquímicos. Então, se tu não tem religião, se tu não acredita em nada neste mundo, acredite na doutora Ana, porque ela está falando de questões neurológicas, tá? E aí a gente entra na parte 2 do livro, que é sobre autocomprometimento e o que as pessoas viciadas podem nos ensinar. Ela nos propõe, a doutora Ana, a fazer um jejum de dopamina, uma abstinência, né? E ela vai contando como que ela fez isso com os pacientes. E ela divide esse jejum de 3 maneiras, né? Através do autocomprometimento físico, cronológico e categórico. Se comprometer, né? Autocomprometimento físico, ele diz respeito ao quê? Ele diz respeito a gente colocar barreiras físicas mesmos entre nós e o nosso vício. Então, por exemplo, vamos ver aqui. Se eu tenho um vício em bebida, o que eu vou fazer? Eu vou botar uma barreira física, eu não vou comprar bebida, né? Eu vou ter barreiras físicas, vou ter que sair de casa, pegar o carro, ir até o mercado para comprar a bebida, né? Ou então assim, eu sou viciada em compra, então eu não vou levar o cartão de crédito quando eu for ao shopping. Se bem que hoje é complicado porque a gente paga até com o celular, né? Outra barreira física muito, muito polêmica é a questão da cirurgia bariátrica, né? Então aqueles balões de bypass, eu acho que é o nome. Quando a gente faz uma cirurgia bariátrica, que é um caso muito extremo para pessoas obesas, a gente está ali grampeando uma parte do nosso estômago, né? Criando uma barreira, limitando a quantidade de comida que vai ser ingerida.
Só que essa cirurgia é uma faca de dois gumes, porque a gente sabe que não adianta eu limitar o tamanho do meu estômago se eu não mudo o meu psicológico, né? Esse é o grande desafio de quem é obeso e faz essa cirurgia, porque às vezes é muito difícil manter, porque a pessoa não conseguiu achar um equilíbrio, né? É justamente aquilo que eu falei ali, dos médicos que dão remédio, fazem cirurgia, mas não orientam a pessoa a procurar ajuda psicológica, né? O autocomprometimento cronológico significa a gente colocar limites e metas, né? Pra ficar longe daquilo que a gente tá viciado. Então, por exemplo, esses aplicativos que bloqueiam o celular por X horas para tu ter mais foco, tá, né? Definindo um tempo ali para ficar sem o celular. E depois a recompensa é tu poder entrar no celular. Só que aí, o que acontece? Os produtos de alta dopamina, eles foram feitos para tu viciar. E eles geram aquilo que ela fala que é a desvalorização por atraso. Ou seja, a gente não vê valor na recompensa que demora. Existe até um estudo, uma experiência no meio das finanças, que é assim, ó. Perguntam pra pessoa, tu prefere receber R$100 agora ou R$1.000 ano que vem? E a maioria das pessoas, por incrível que pareça, elas dizem que preferem receber R$100 agora. E aí, isso aí tem muito a ver com um assunto que o meu marido, Bruno, fala, né? Que é de finanças. Nas horas vagas ele estuda e dá consultoria sobre isso. E o que acontece? Cara, isso é assim, ó, é perfeito para golpes. Os golpes de pirâmide financeira que a gente vê aí acontecem justamente assim, né? Essas pirâmides financeiras, elas prometem ganhos irreais no mercado financeiro tradicional, né? Impossíveis, na verdade. As pessoas caem, né? Porque é a ganância, enfim. Acham que vão receber aquilo ali. No começo elas até recebem, né? Não sei se você que me vê aqui já assistiu alguma coisa sobre pirâmide financeira, mas é basicamente assim, né? Eles vão lá, pegam o dinheiro de uma pessoa e com o dinheiro dessa pessoa eles pagam outro cliente. Então a pessoa pensa assim, nossa, realmente aqui eu estou tendo ganhos de 10% ao mês. Só que chega um momento ali que, né, quebra o sistema e ninguém recebe mais nada e a pessoa some. Só que eles ganham, né? Os donos da pirâmide ganham justamente nessa ganância, nessa coisa de querermos ganhar agora, né? A gente quer e quer agora. E falando em tempo, né? Nessa coisa de tempo, ela falou outra coisa que me chamou muita atenção, que foi a questão do tempo de lazer, tédio e hiperconsumo. Tava falando isso com uma amiga esses dias até. A doutora Ana fala muito na questão assim, no passado, o que acontecia, né? Pega aí as suas avós, bisavós. Elas lavavam as roupas no rio, no tanque, na mão, estendiam no varal, tinham que cozinhar toda a comida, né? Transporte não era uma coisa muito popular, né? Não tinha máquina de lavar, louça, não tinha máquina de lavar roupa, até esquentar uma água no fogão demorava mais, não tinha micro-ondas, não tinha nada. Então as pessoas passavam a maior parte do tempo delas trabalhando. Só que com a tecnologia isso mudou muito. Então assim, a gente passou a ter mais tempo de lazer porque a gente passa menos tempo, por exemplo, lavando roupa. Eu boto a roupa na máquina, enquanto a roupa lava, eu estou trabalhando, né? E no escritório e tal, mas estou ali sentada trabalhando e depois eu só levanto e estendo a roupa para secar. Isso quando eu não seco a roupa na máquina. Então, assim, tudo isso diminuiu o nosso tempo de trabalho, porque agora sim, eu não tenho que trabalhar no escritório e lavar a roupa na mão, né? Eu posso fazer os dois. Então, por exemplo, eu tenho mais tempo de lazer no fim de semana, né? Ou até mais tempo de lazer depois do trabalho.
E isso foi uma faca de dois gumes, porque isso gerou um tédio nas pessoas, né? E assim, além do tédio, as pessoas, elas, nesse tempo de lazer, elas não procuram fazer atividades úteis, atividades culturais, atividades que agreguem alguma coisa pra elas, né? Porque isso é outra coisa que eu bato muito na tecla. Uma moto desgraçada fazendo um barulho no fundo que vai sair na live. Eu bato muito na questão de as pessoas só pensam em adquirir habilidades para o trabalho. Tudo tem um senso utilitarista e no sentido assim, e funcional. Para que serve este teu conhecimento? O para que serve geralmente está associado a quê? Como você vai ganhar dinheiro com este conhecimento? Entende? Então, assim, se a pessoa está fazendo alguma coisa assim, sei lá, estou fazendo aula de história da arte e eu sou uma engenheira, sabe? Então, as pessoas às vezes perguntam isso. Nossa, mas um engenheiro fazendo curso de história da arte? Pra quê? Né? Comigo, isso acontecia comigo diversas vezes assim. Nossa, mas tu tá lendo esses livrinhos, né? Quando eu gosto de ler livros de literatura, como eu falei, Machado de Assis, clássicos, enfim. Mas tu tá lendo esses livrinhos pra quê? Como se eu tivesse que ler só livros da minha profissão para trabalhar mais e ganhar mais dinheiro, porque é isso que importa. Aí o que acontece? Acontece o que? A gente tem um monte de gente que só sabe trabalhar no seu emprego formal, né, no seu trabalho formal, mas que quando chega na hora de lazer não sabe ter uma hora de lazer, não sabe se entreter e busca só essas coisas que na verdade são fuga, né? Eu saio para beber todo fim de semana. Cara, é uma fuga isso, né? Beber até cair, sei lá. Quando eu tô no meu tempo de ócio, eu fico assistindo pornografia. É uma fuga, não sabe? Não tem nada de útil, de bom, de edificante nisso. Tem até uma frase, eu acho que eu não vou conseguir lembrar da frase inteira. É do São José Maria Escrivá, que eu cito milhares de vezes ele aqui no meu perfil, que ele fala assim, que tempo de ócio é a gente trocar de atividades. Então, assim, eu tô numa atividade intelectual, agora eu vou para uma atividade braçal. Não é ficar jogadão no sofá o tempo todo assistindo, maratonando série, sabe? A gente tornou isso algo, a gente normalizou, né? Ficar fazendo nada, ficar fazendo várias nadas o tempo todo. Só que, cara, assim, um dia fazendo isso, domingo passado eu fiz isso. Eu assisti, assim, 2 filmes seguidos. 2 filmes, assim, nada edificantes. Filme pipocão mesmo, porque a gente tem que ter um momento assim também. Mas sabe, assim, cara, mais do que isso, dá um ranço. Porque a gente não nasceu pra isso. A gente não nasceu pra ficar fazendo nada o tempo todo, né? Então, essa questão de ter muito tempo pro lazer, ela é muito relativa, né? Até que ponto ela é boa? Até que ponto é bom a gente ficar fazendo nada o tempo todo? Daí que as pessoas, às vezes, elas ficam tristes, elas ficam deprimidas. E daí que quando elas se aposentam, principalmente na aposentadoria, vem aquela coisa de, o fulano se aposentou e ficou deprimido. Ué, por que será? Porque o fulano, no tempo de lazer dele, ele não fazia nenhuma atividade edificante, nenhuma atividade culturalmente interessante, não adquiriu nenhuma habilidade manual, habilidade artística, habilidade, sei lá, de escrita, qualquer coisa, sabe? Não, a pessoa ficou livre, ficou vendo TV, maratonando série, vendo bobagem, né? Aí o resultado é esse, é a tristeza, né? Porque a pessoa só faz aquilo que ela gosta. E por último, ela fala do autocomprometimento categórico, né? Que é aquele em que a gente limita o consumo de certas categorias que geram pico de dopamina. Aqui eu vou citar um exemplo, né? Como estudante de nutrição, as pessoas que não comem glúten, né? Eu parei de comer glúten, a minha vida mudou.
Só que a pessoa que parou de comer glúten, na verdade, assim, não foi bem o glúten que fez a diferença na vida dela. O que fez a diferença na vida dela foi que ela comia um monte de excessos de alimentos que por acaso, por coincidência, tinham glúten, né? Geralmente alimentos processados, ultraprocessados, né? Carboidratos ultraprocessados. Bolachinha, biscoitinho. Porque assim, por exemplo, batata não tem glúten, né? Batata, alimentos naturais. Né? Mas essas pessoas, elas acham que o problema é o carboidrato e o glúten. E aí ela vai lá e para de comer o glúten, né? E assim, agora eu vou comer só alimentos sem glúten. Daí ela começa a comer um monte de biscoitinho, um monte de ultraprocessado igual, só que sem glúten. Ela não emagrece, e daí ela começa a cortar a lactose, né? Tinha uma moda aí, uma época de cortar a lactose mesmo sem precisar. E esse é o autocomprometimento categórico. A pessoa, ela elimina certas categorias, né? Só que isso a própria doutora Ana fala que é perigoso, por quê? Porque vamos ao exemplo que ela dá. Ela fala do cigarro eletrônico e da maconha medicinal. Aí a pessoa assim, agora eu não vou mais fumar cigarro. Ela troca o cigarro tradicional pelo eletrônico, que já dizem aí que é muito pior. Aí ela troca a maconha, mas ela vai ao médico pedir uma maconha medicinal. Aí assim, sabe? Ela tipo se compromete a ficar sem uma coisa, mas logo ela substitui por outra. Como a pessoa do glúten, né? Vou ficar sem glúten, mas aí eu vou comer aqui um biscoitinho sem glúten, sei lá o que sem glúten, e não vai alcançar o objetivo dela da mesma forma, né? E aí... acho que eu tô falando demais, né? E aí ela fala assim, que voltando ao assunto da medicação, né? Eu esqueci de falar desse ponto, que ela não é contra medicar as pessoas, né? Mas ela afirma que há um preço ao medicar as pessoas. E ela dá o próprio exemplo, que ela diz que ela tinha problemas de relacionamento com a mãe dela, que elas não se davam bem, mas depois de um tempo, ela, a doutora Ana, começou a tomar remédio e ela viu que o relacionamento dela ficou maravilhoso. Só que o próprio marido da doutora Ana falou que ela não era a mesma pessoa, sabe? Que ela mudou, que ela ficou mais apática. E ela fala, inclusive, que vários pacientes dela também reclamam, às vezes, assim... que eu tô tomando remédio, me sinto melhor por um lado, mas eu fico apático por outro, já não sinto assim... As pessoas, às vezes, não conseguem sentir as emoções como elas sentiam antes. Então, assim, não consegue sentir uma grande excitação, não consegue sentir tristeza, não consegue chorar. E aí ela fala assim, que este é o preço da medicação, né? Aí a gente tem que botar na balança. O que é melhor para mim, né? Conviver com este sofrimento, que às vezes deixa a minha vida totalmente disfuncional e não permite que eu faça as coisas, ou tomar o remédio e perder um pouco da parte de mim, né? É uma decisão que é a pessoa com o próprio médico, né, que tem que tomar, mas eu acho que vale muito esse alerta, principalmente porque hoje eu vejo assim, que na nossa geração as pessoas tomam muito remédio, né? Muito remédio psiquiátrico, aí tem várias piadas com Rivotril, e quando a gente entra... assim, nesses memes e piadas com Rivotril, a gente entra nos comentários. E por que eu leio comentário, tá? Eu faço parte, eu brinco com uma amiga, a gente é da Sociedade Anônima de Leitores de Comentário. Eu leio comentário porque nos comentários, às vezes, tá o público que eu pretendo atingir quando eu tô fazendo alguma campanha de marketing, qualquer coisa do tipo, né? Então, eu acabo ali descobrindo o que as pessoas estão pensando quando eu leio esses comentários. E a gente vê que, assim, cara, as pessoas tomam muito remédio. E daí eu penso assim, até que ponto isso é saudável, sabe? Até que ponto as pessoas realmente precisam de remédio. Eu conto aqui até da minha experiência pessoal. Eu tive um episódio depressivo em 2010, se eu não me engano. Eu fiquei muito mal, eu não saía da cama, enfim. E eu fui ao médico e eu tomei a medicação por cerca de um ano. E
foi maravilhoso, foi muito bom, foi muito necessário. Consegui me recuperar e depois disso nunca mais, sabe? Mas ainda assim havia um esforço, uma preguiça até, eu diria, do médico em dizer, tem certeza? Realmente quer parar? Só que esse médico, ele nunca explorou a minha vida, sabe? Ele não tava muito interessado, ele só queria saber assim, basicamente assim, tu quer? Tu pode continuar tomando, se tu quiser, entendeu? Não era uma decisão assim, eu, profissional da medicina, que estudei anos, né? Acho que você não deve parar ou que você deve parar. Ele tava perguntando se eu estava querendo. É louco isso, né? É louco. Eu, paciente, eu que deveria receber as orientações ali, né? Ele estava me dando a opção, vamos dizer assim. E aí... Calma, juro que eu tô acabando. E aí ela começa a entrar na parte de o que fazer para aceitar o sofrimento, né? Aí ela fala o quê? Da busca pela dor. E ela cita aqui um caso de um paciente que ele fez algo que hoje já tá até meio batido, meio chato por causa da onda coach, né? Ela tinha um paciente que ele usava drogas, ficou viciado em drogas, e na abstinência ele ficou com aquele vazio. E ele começou a tomar banho gelado. E banho gelado é uma coisa totalmente desconfortável, todo mundo sabe, né? Só que esse banho gelado, ele ajudou a equilibrar essa balança de dor e prazer que o paciente sentia, né? Então, assim, como o prazer é uma resposta fisiológica natural e reflexiva do nosso corpo à dor, ele fez o contrário, né? Ele começou a tomar esse banho gelado para sentir o prazer, né? Análogo à dor que o banho gerava, entendeu? Mas... de fato, assim, é muito difícil a gente ter vontade, né? De a gente ter a atitude de procurar aquilo que a doutora Ana chama de calos adaptativos, né? Da gente chegar e, não, eu vou sofrer aqui de propósito, né? Aqui eu vou tomar um banho gelado, não vou vestir, tá frio, eu não vou botar casaco. Parece uma loucura quando a gente diz isso, né? Assim... hoje eu não vou dormir na cama, vou dormir no chão, vou ter um pouco de desconforto. Hoje eu tô a fim de assistir um filme, mas eu não vou assistir um filme, eu vou lavar toda a louça e fazer um almoço, né? A gente tá ali fazendo coisas que o nosso corpo não quer. Só que experimenta falar disso numa rodinha de amigos, né? Experimenta falar assim, não, hoje eu tava a fim de comer feijão e arroz, mas aí eu decidi... mortificar os sentidos ou criar calos adaptativos. Eu resolvi comer 3 ovos e arroz. Pra quê? Pra que tu vai fazer isso? Que bobagem, mortificar sentido. Que isso? Pra quê? Sabe? Experimenta. As pessoas, elas... sabe? Tudo elas acham bobagem, sabe? Elas não conseguem ter a visão de que, assim... de que nas pequenas coisas, nessas pequenas contrariedades, a gente vai fortalecendo o nosso espírito, né? E, paradoxalmente, a gente acaba ficando mais feliz, né? Então, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo. Eu estava com zero vontade de gravar esse vídeo, porque o roteiro ficou enorme, não ficou como eu esperava, eu comecei a gravá-lo umas 3 vezes e eu quase desisti, né? Eu não me sinto confortável gravando vídeos. Pra mim é ruim, eu não tenho uma boa dicção, eu não tenho uma boa oratória, a minha linha de raciocínio é totalmente bagunçada, eu começo a falar uma coisa, eu já descambo pra outra. Então pra mim é completamente desconfortável estar aqui agora. Só que ao mesmo tempo eu sei que quando eu desligar essa câmera aqui e publicar esse vídeo, ainda que ele fique horrível, ainda que as pessoas não assistam até o final, que as pessoas fiquem de saco cheio, isso vai me dar um sentimento bom, um sentimento de dever cumprido, um sentimento de eu fiz o que eu deveria ter feito, apesar de eu não querer fazer. É isso, sabe? É isso sim que tu sente quando tu come uma refeição
que tá dentro da tua dieta e não fura a tua dieta. É isso que acontece quando tu queria ficar na cama e vai pra academia contra a vontade. E mesmo sofrendo, faz o treino lá da academia, volta e toma um banho, né? E tu sente, nossa, que bom que eu fui, né? Tem uma cliente minha que ela fala assim, não existe arrependimento pós-treino, exatamente isso. É isso quando tu sente, quando tu tem que apresentar o teu TCC, né? Que, puta, que trabalho chato, que saco fazer isso daqui, né? São contrariedades, coisas que tu faz contra a tua vontade, mas que no final te geram um prazer, né? E a gente acaba fazendo isso, geralmente assim, por deveres sociais, né? Quando tem alguém ali nos cobrando, eu tenho que fazer meu TCC porque, né, a faculdade cobra, eu tenho que entregar alguma coisa pro meu chefe porque meu chefe tá cobrando. Só que essa autocobrança, esses calos adaptativos, né, eles são difíceis de serem cumpridos quando envolve só a nossa própria vontade, né? Não tem ninguém nos cobrando ali, olha só, toma um banho geladinho aí, olha só, não come, hoje tu não vai comer, almoçar Big Mac não, vai almoçar 3 ovos. Difícil, né? Se fosse fácil, a gente não teria aí pessoas com uma série de vícios, seria super fácil fazer dieta, seria super fácil ser uma pessoa em forma, né? Então, assim, cara, eu acho que essa coisa de buscar o calo adaptativo é uma das coisas principais do livro, assim. E pode ver que toda vez que tu foge da tua obrigação, dos teus deveres, das coisas que tu deveria fazer e não faz, porque, né, por fraqueza, por covardia, tu sente um gosto amargo na boca, né? Eu não sou a pessoa mais experiente desse mundo, mas eu sei que todas as vezes que eu fugi das coisas que eu deveria fazer, que eu desisti, que eu larguei no meio, eu senti um gosto, não é nem da derrota, né? Porque a derrota é quando a gente vai lá e ainda faz e perde, sabe? Ainda é bom ser derrotado, é o gosto da covardia, da amargura mesmo, né? Só que, né, para não dizer assim, vamos buscar a dor de modo irrestrito o tempo todo, ela dá um exemplo assim, de que é preciso saber dosar, da mesma forma que é preciso saber dosar o prazer, é preciso saber dosar a dor. E ela dá um exemplo de um estudo que foi feito com paraquedistas. Então, assim, sabe essas pessoas que fazem paraquedismo em queda livre? Chega um momento que essas pessoas, elas têm tipo assim, uma anedonia, sabe? Elas já não sentem, elas não veem graça nas coisas, porque elas fizeram tanto aquilo ali que perde o sentido, sabe? Tipo, aí ela fala assim, que as frequentes exposições a experiências eufóricas, né? Por mais que sejam doloridas ali, podem levar a essa apatia, né? E daí, assim, isso não significa que todo atleta de esporte de risco vai ser viciado, mas as pessoas que se apoiam muito no lado da balança da dor, também pode acontecer isso aí, sabe? Equilíbrio é a palavra, é a chave disso, né? Que ela quer dizer. E por fim, na parte 3, agora eu juro que vai acabar, a autora fala da importância da honestidade radical. Lembra que eu falei ali no começo que ela fala que os pacientes que não se recuperam ou que demoram muito para se recuperar são aqueles que estão sempre culpando os outros, sempre numa posição de vítima? Então, isso acontece porque eles não estão sendo honestos com eles mesmos, né? Ela fala muito nesse último capítulo da honestidade radical, se baseando nas 12 regras dos alcoólicos anônimos, né? Que as pessoas lá, elas precisam falar a verdade, se comprometer com as 12 regras, 12 passos lá. E essa coisa de falar a verdade, o que acontece? Num ambiente em que existe mentira, a autora fala que assim, é um ambiente de escassez, as pessoas estão sempre desconfiadas umas das outras, né? E num ambiente em que as pessoas falam a verdade e aguentam ali a consequência disso, porque, né, falar a verdade às vezes envolve a gente
suportar consequências não muito boas das nossas atitudes, né? Mas ela fala que a gente acha que, eu vou falar a verdade aqui e vou me ferrar. Às vezes, de fato, né, tu vai sofrer as consequências negativas disso. Mas muitas vezes acontece o contrário. As pessoas, né, essa pessoa, ela tá sendo sincera, ela tá mostrando a dor dela. E isso gera empatia nos outros. Aí ela contou, de novo, um caso dela, né, que ela tinha dado um chocolate pros filhos dela de Páscoa, para cada um. E eles guardaram o que sobrou e ela foi comendo, escondida. E chegou no momento, assim, que os filhos perguntaram, quem comeu? Daí ela falou que não foi ela. E aí eles começaram, os filhos ali, os irmãos, começaram a se acusar entre eles. Então foi tu. E aquilo aquela mentira dela começou a gerar uma briga entre eles. Até o momento que ela falou que ela teve que falar a verdade, né? Assim, meu Deus, que exemplo que eu vou ser para meus filhos, né? E ela falou a verdade, e acabou ficando tudo bem, isso virou uma piada até entre a família até hoje. Mas o principal isso, falar a verdade, expor uma fraqueza, gerou um ambiente de não escassez entre a família dela. Um ambiente em que as pessoas sabem que elas podem falar a verdade sem ser julgadas, né? Sem ser punidas, vamos dizer assim. E aí entra outra questão ali, né? Por que ela fala, né? Por que as pessoas que vivem em países ricos, com recursos abundantes, operam a vida nessa escassez? Aí justamente pelo esse excesso de dopamina que prejudica a nossa capacidade de adiar as gratificações, né? Por isso que é importante a gente ter a verdade, né? Como a nossa base ali, a honestidade radical de que ela fala. Porque, cara, se tu não tem a honestidade, primeiro, contigo mesmo, tu não vai conseguir identificar o teu comportamento disfuncional, né? E naturalmente tu vai mentir para as outras pessoas também, né? E a gente não quer. E por que a gente quer mentir para as pessoas? Porque a gente não quer lidar com a consequência da verdade, né? A gente tem vergonha. E aí ela fala da questão da vergonha pró-social. O que é essa vergonha? É basicamente assim. Lá as pessoas, tu não ser julgado, né? Tu estar num ambiente e não ser julgado por aquele comportamento. Assim como um alcoólatra não é, nos Alcoólicos Anônimos, ele não é julgado pelo comportamento dele. Assim como a doutora Ana ali falou que foi ela que comeu chocolate e não foi julgada pelos filhos dela, né? Essa vergonha pró-social, ela faz com que o ambiente seja favorável à verdade, né? E com isso, a gente se sinta abraçado, né? É a soma essa vergonha pró-social é a soma da honestidade radical com o não julgamento dos demais. E aí, aqui, claro que vale aquela coisa que Jesus nos ensinou, né? Não julgueis para não ser julgado, né? Aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, né? Então, ainda que o teu vizinho tenha um comportamento reprovável, né? A gente tem que sempre pensar no nosso próprio comportamento reprovável. Porque assim, meu vizinho é fofoqueiro, sei lá, o meu chefe é um estúpido, a fulana é viciada em compra. Tá, mas e tu? Não, eu sou perfeito, sou maravilhoso. Não, só de tu falar isso eu já sei qual que é o teu defeito, que é a soberba, né? Porque tu não admite, tu não consegue ter essa honestidade radical de olhar para os teus próprios defeitos e assumir que tu é humano, né, no fim das contas.
E por fim, para acabar de vez, porque eu já falei demais, já me perdi, já fui, já voltei. Ela termina o livro com uma frase, né? Uma das frases que ela termina o livro é essa aqui. A honestidade mútua exclui a vergonha e prenuncia uma explosão de intimidade, um ímpeto de calor emocional que vem de nos sentirmos em conexão profunda com os outros, de nos sentirmos aceitos apesar de nossas falhas. O que cria a intimidade que desejamos não é a nossa perfeição, mas a disposição de trabalharmos juntos para remediar nossos erros. Perfeito, né? Perfeito. Quando a gente assume os nossos erros perante os outros, né? Perante, inclusive, a pessoa que a gente prejudicou, se essa pessoa for uma pessoa amorosa e ela também não for rancorosa, vamos dizer assim, porque a gente corre esse risco também de, quando falar a verdade, ser julgado, levar um pé na bunda, qualquer coisa do tipo, né? Quando essa pessoa está disposta a nos aceitar com defeito, isso cria uma intimidade ainda maior, né? Porque a pessoa, ela, em vez de te julgar, ela vai te ajudar a superar aquele defeito, né? Então, esta foi a resenha mais bagunçada que eu já fiz na vida sobre o Nação Dopamina. O livro pode ser resumido basicamente em, né, a busca pelo prazer, a necessidade de criar calos adaptativos e de sermos radicalmente honestos. É isso aí. Não sei se farei uma resenha tão cedo sobre livros técnicos. Achei bem difícil fazer, me perdi bastante. Agradeço a tua paciência se tu ficou até o final. Comenta aí o que gostou, o que não gostou, o que achou, né? Se já leu este livro, se vai ler, né? Eu acho que é um livro que ele é super rapidinho de ler, tá? Dá pra fazer uma leitura dinâmica até. Acho que vale a pena, porque ele nos leva a essa reflexão, né? A reflexão dos nossos próprios vícios. Então, é isso aí. Até a próxima, que vai demorar bastante tempo. E até mais.